Saudações em nome de toda a equipe de Mindália Televisão. Eu sou Carol Viadana e sejam bem-vindos onde milhares de pessoas assistem em todo o mundo diariamente às conferências que organiza a Mindália. No trabalho de hoje, temos o prazer de contar com Kellen Boff, que irá nos oferecer uma conferência com o título Ser Feliz é Simples. A nossa convidada é coach de realização pessoal e profissional, com especialização em Life e Positive Coaching. É apaixonada pelo conhecimento e pelo ser humano. Seu propósito é inspirar e impulsionar as pessoas a uma disruptura interior, capaz de gerar mudanças positivas em suas vidas. Antes de começar a nossa conferência, se você tem interesse em participar de Mindália Televisão, pode se oferecer uma conferência ao vivo ou entrevistas, entre em contato conosco. Tem o nosso canal no YouTube ou o nosso site mindaliatelevisão.com. E se quiser ajudar o mundo através do Mindália, coloque gosto no símbolo desse vídeo ou faça um comentário positivo sobre o mesmo. Assim, esse vídeo chegará a mais pessoas em todo o mundo. E nessa conferência, se você quiser participar, fazendo perguntas, mandando comentários para a nossa convidada, clique no chat que você vê em seu monitor e quando acabar a conferência, a Kellen vai responder todas as perguntas para nós. Então agora damos espaço a Kellen Boff e sua conferência Ser Feliz é Simples. Kellen, muito obrigada por estar aqui conosco. Agradeço imensamente você voltar de novo participar. Uma grande honra. Então, fique à vontade que agora o espaço é seu. Muito obrigada, Carol. Boa noite a todos. Obrigado a quem está aqui assistindo, me acompanhando. Então, hoje nós vamos falar de um tema muito especial que, na verdade, é relevante para todos nós. É um tema que acho que é um dos temas mais debatidos em toda a história e ele é inesgotável, que é felicidade. Só que hoje a gente vai num viés um pouquinho diferente, para derrubar um pouco aquela ideia de que felicidade é algo difícil de alcançar, que eu tenho que projetar algo importante, surpreendente, alguma conquista para depois ter a felicidade. A gente vai enxergar a felicidade hoje de uma forma um pouquinho diferente. Então, fiquem aqui comigo. Agora vou entrar então na nossa palestra. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Então, cada um de nós tem os seus desejos, as suas aspirações, os seus objetivos. O que cada um de nós busca, né? No final das contas, né? O que tudo isso representa e está sobre esse grande guarda-chuva que é a felicidade. Então, na verdade, a felicidade ela é diferente para cada um de nós, porque cada um de nós tem os seus valores, tem aquilo que considera importante, que prioriza. Então, eu quero começar essa palestra fazendo uma pergunta para cada um de vocês. E eu gostaria que vocês fizessem para si mesmos essa reflexão e no final da palestra vamos pensar como que vai estar, se faça novamente essa pergunta, ok? E a pergunta é a seguinte: como está o seu nível de felicidade hoje? De 0 a 10, sendo que 0 seria muito infeliz, seria o nível mais baixo, e 10, muito feliz. Como você vê hoje a sua felicidade? E aí, depois das dicas que eu vou passar para vocês aqui, a gente vai conversando, no final, se foi menos de 10, eu gostaria que você se perguntasse o que você vai fazer para ser 10, ok? Combinado? Então, vamos lá. Então, o meu objetivo hoje aqui com vocês é trazer uma consciência de que a felicidade,
ela não está sujeita a uma decorrência de fatos, de conquistas, de acontecimentos. Ela não é um prêmio, ela é inerente ao ser humano. O normal é ser feliz. Existe uma crença de que a felicidade é algo, é uma busca, tem que ser uma busca na nossa vida. Na verdade, a gente tem que ser feliz. Nós nascemos para sermos felizes. Se nós não estamos felizes, se a gente está insatisfeito em algum nível com a vida, enfim, no nível de felicidade, é porque tem alguma coisa errada, porque tem que haver um equilíbrio, alguma coisa está faltando aí. E muitas vezes é preciso, inclusive, buscar ajuda, né? Então, o que eu quero passar para vocês, que o normal é ser feliz. E eu vou abordar o tema da felicidade sob a ótica do florescimento. Florescimento é a palavra, é a nomenclatura, o conceito que está sendo expandido, né? Um conceito novo, dado pela neurociência e pela psicologia positiva. Então, é um novo conceito que se dá à felicidade e bem-estar. Aquela felicidade duradoura, autêntica, não é aquela felicidade de um prazer momentâneo. E é dessa felicidade duradoura, permanente, que nós vamos falar aqui hoje. E a primeira coisa que você tem que saber sobre felicidade, sobre ser feliz, é que quem é feliz vive mais, vive muito mais. Então, vale a pena a gente aumentar esse nível de felicidade, né? E qual o caminho, então, para sermos felizes? Já que eu disse que é simples, né? Ser feliz é simples. E esse nome, esse título da palestra, ele é um tanto polêmico, né? Ser feliz é simples. Há quem diga que não, não é bem assim. Mas é simples, sim, desde que você decida ser feliz. E aí vamos pensar o que tem que ser feito para gerar mais felicidade, para aumentar o nível de felicidade. Primeira coisa, a dica inicial que eu já vou adiantar aqui para vocês, inclua mais emoção positiva na sua vida. Essa é a primeira dica que temos que realmente nos dedicar. Não só pela sensação agradável que traz em si a emoção positiva, mas porque você vai ter um relacionamento muito melhor com o mundo. Então, é muito importante. O aumento da emoção positiva melhora o amor, melhora a saúde física, melhora a amizade, melhora o sentimento de realização. Então, afeta toda a sua vida. E será que é possível aumentar a quantidade de emoção positiva na vida? É o que vamos ver agora. Martin Seligman, que é o pai da psicologia positiva, ele traz uma constatação da qual ninguém escapa. Metade da propensão do ser humano para ser feliz é determinada pela genética. E alguns traços podem mudar bastante ao longo da vida. Apesar de ser 50% de limites estabelecidos pela genética, alguns traços eles podem ser alterados. Por exemplo, alguém que tem predisposição para ser mais pessimista, mais tímido, ou alguma questão de sociabilidade, de agressividade, isso pode ser mudado. Então, também não é tão um critério tão engessado esse 50%. Que bom, né? Felicidade não depende só da genética, né? Porque se fosse o caso, muitos diriam, eu estou perdido, se fosse assim, né? Que tem, às vezes, o pai ou a mãe que realmente são, né, não tem um nível de satisfação bom com a vida. Então, vamos pensar que existe também um termostato da felicidade.
falando desses limites estabelecidos, que envolve todo essa genética, né, essa predisposição, esses limites estabelecidos, eles arrastam a felicidade de volta para o seu nível usual. Então, o que acontece? Mesmo depois de um evento muito feliz ou triste, é normal, dentro desses limites estabelecidos, que a pessoa volte ao estado anterior. Veja só um exemplo. Olha que incrível isso. Uma pessoa que sofreu um acidente, que ficou paraplégica, num prazo de 2 anos, comparada a uma pessoa que no mesmo prazo, que conta de 2 anos, ganhou na loteria, contados tanto do acidente como do prêmio, 2 anos, elas acabam atingindo o mesmo nível de satisfação com a vida. Quer dizer, a euforia de quem ganhou o prêmio, ela é reduzida, né? Ela é estabilizada, e também quem sofreu a tragédia teve dissipada essa tristeza. É muito interessante isso, né? Essa constatação que vem desses limites estabelecidos aí da genética. Uma outra parte, então, que eu estou falando para vocês é o seguinte: o Martin Seligman, que é o pai da psicologia positiva, ele descreve, ele constatou que a felicidade é composta desses limites estabelecidos pela genética, que vem aí os 50%. Tem mais uma outra parte, que são circunstâncias que são responsáveis de 8 a 15% nesse nível de felicidade. E o que são essas circunstâncias? São aspectos sobre os quais nós não temos controle total. Por exemplo, casamento, né, que pode... Você não tem um controle total se você vai ser feliz no casamento, se vai acontecer tudo como você gostaria. Os filhos, você não pode controlar os seus filhos a serem exatamente como você quer que eles sejam, né? O trabalho, o dinheiro, o clima, a saúde e outros fatores, como vida social, fé, religião, idade. E dentro dessas circunstâncias, eu não vou abordar todas, mas eu penso que é muito importante a gente falar daquelas principais, né? Principalmente a questão do dinheiro, né? Porque existe aqui uma frase clichê, que é um ditado popular, que dinheiro não traz felicidade, embora alguns digam que dinheiro não traz felicidade, mas compra. Então, vamos pensar em relação ao dinheiro. Mais do que o próprio dinheiro, o que influencia a felicidade, tudo isso que eu estou falando para vocês é baseado em pesquisa científica, o que influencia a felicidade é a importância que você dá ao dinheiro. Isso vai depender muito do contexto. Imaginem, por exemplo, um pobre lá de Calcutá, que realmente mora no chão batido, numa casa de saco plástico, e não conhece outra realidade. Será que esse pobre, ele é mais feliz ou mais infeliz do que um morador de rua de Nova York? O que vocês acham? Certamente ele é mais feliz, porque a realidade que ele conhece é essa. Ele não conhece uma outra realidade. Então, dentro desse mundo que ele vive, para ele talvez não seja tão ruim assim. Ele não conhece um outro parâmetro melhor, né? E aí, o morador de rua de Nova York, certamente que está vivenciando, está nas ruas, está vendo que existem pessoas bem vestidas, existem carros importados, existe a riqueza, está tendo acesso a tudo isso, com certeza a frustração é muito maior. Então, é nesse sentido, então, o dinheiro, ele é importante desde uma condição do contexto em que você vive.
nos Estados Unidos, por exemplo, existe uma pesquisa que as pessoas que atingem um determinado nível social, de conforto, de subsistência básica, a questão do dinheiro não influencia muito na felicidade dela, muito pouco. Então, é bem interessante. A saúde. Se a saúde é boa, assim, raramente vai afetar o nível de felicidade. A saúde é boa, não, a pessoa não fica mais feliz por ter saúde boa. Ela não fica mais feliz por isso, não acontece nada. Ela fica numa zona em que ela, a menos que ela consiga gerar uma emoção em relação à gratidão, mas isso é outra parte que a gente já vai abordar em seguida, não afeta, não aumenta o nível de felicidade. E o que importa é a percepção subjetiva do quanto ela é saudável. Então, se ela tem algum abalo na saúde, alguma situação que vá realmente deixar ela debilitada, tudo vai depender de como ela vai encarar positivamente essa situação, como ela vai se adaptar. Aí sim, aí interfere. A vida social. Estudos demonstram que as pessoas que têm uma vida social rica, no sentido de abundante, de realmente viver, explorar essa vida social, ter muitos amigos, se relacionar bem, são muito mais felizes. Isso é um fator muito importante. Fé, religião aumentam sim a felicidade, porque principalmente, independente da religião, no momento que o indivíduo ele realmente se agarra na fé, ele desenvolve a espiritualidade, ele aumenta o nível de esperança no futuro, ele dá mais significado à vida. Então, também é um ponto super importante de se pensar, né, o quanto estamos nos dedicando, né, à nossa espiritualidade, à nossa fé, independente de qual seja a religião de cada um. E se não tem religião também, a espiritualidade, ela existe, né, dentro do entendimento de cada um. Em relação à idade, a idade é muito interessante, porque não existe um parâmetro de ser mais jovem, mais feliz, ou mais velho, mais feliz, ou ao contrário. O que acontece, na verdade, o que muda é a intensidade das emoções. A intensidade no sentido tanto de sentir-se no topo do mundo, como descer o desespero mais profundo, são situações que se tornam menos comuns com a avançada idade e com a experiência. Então, isso realmente acontece mais com os jovens, né? De ter esses, que eu quero dizer, esses altos e baixos. Então, à medida que as pessoas vão amadurecendo, vão adquirindo mais experiências, isso tende a se estabilizar. E a boa notícia é que o restante, tirando então felicidade, olha só, existe uma fórmula. Essa fórmula é trazida pelo pai da psicologia positiva, que é felicidade é igual a quê? Igual a limites estabelecidos, que são pelo timoreio genético, né? Enfim, que a gente herda, mais circunstâncias, que é de 8 a 15%, e o restante, vocês acham que é o quê? Eu estou aqui revelando a fórmula da felicidade. E eu só revelo no processo de coach. É a primeira vez que eu estou assim, ó, revelando a público. O resto, pessoal, é voluntário. Depende de você. Aí é você com você mesmo. E é assim, está nas suas mãos ser mais feliz. Olha só. E agora nós vamos ver como. O que você vai fazer para ser mais feliz? O que nos faz felizes é algo que depende de nós mesmos. E aqui eu me volto ao título dessa conferência. Ser feliz é simples, sim. Se você decidir, sem esforço real, não há mudança.
E tudo começa pelas emoções positivas. Então, vamos voltar e vamos esmiuçar um pouco mais como que você vai fazer para gerar mais emoções positivas. E aqui é muito importante, porque existe algo que as pessoas normalmente não pensam muito, né? E que é fundamental para a nossa felicidade. Nós temos um passado, um presente e um futuro. E eu não sei o que você dá mais foco, se é você fica muito emaranhado no seu passado, no seu presente ou no seu futuro, aonde você coloca mais o seu olhar. Mas existe uma emoção determinante para a nossa felicidade, a depender de como você enxerga o seu passado, de como você interpreta o seu passado, como você se relaciona com o presente e com o seu futuro. São 3 sentidos totalmente diferentes. Por quê? Porque eu posso ver o meu passado como um passado bem-sucedido, eu posso me sentir em relação ao presente um pouco frustrada, e em relação ao futuro pessimista. Então, pode haver diferentes emoções nesses 3 estágios. Seria interessante que todas trouxessem emoções positivas. E a gente pode sim trabalhar essas emoções, porque uma vez que é uma questão de interpretação, de como você enxerga o seu sofrimento, as suas derrotas, o que você passou, né, a sua história, de como você olha para a sua história, isso vai influenciar nas emoções que você sente. Então, é muito interessante. Para você gerar emoções positivas em relação ao seu passado, primeira coisa, aqui ó, tem 3 dicas. Primeira delas, abandone a ideia de que o passado determina o seu futuro. Abandone completamente essa ideia. O seu futuro você determina. O que acontece quando a gente coloca essa crença na nossa mente, essa ideia de que eu tive um passado ruim, agora meu futuro vai ser pior, ou porque me aconteceu isso, agora isso ferrou com a minha vida, isso é uma autossabotagem. Porque quando você coloca esse pensamento na sua mente, você na verdade está se vitimizando. Você não quer estar no controle da sua vida, né? De alguma forma, talvez não é consciente, mas você está ali se vitimizando. É uma desculpa para que você fique exatamente onde você está, que você não melhore, que você não avance, não tenha um crescimento, não ressignifique a sua história, não faça realmente, né, uma transformação na sua vida. Então, abandone essa ideia. Em relação ao passado ainda, em relação a gerar emoções positivas, né, pensando no seu passado, exercite a gratidão, ampliando as boas lembranças. Mas eu só tive coisa ruim que aconteceu na minha vida. Né? Há quem diga, não tem nada de bom, não tem nada de bom para contar. Até as coisas ruins, elas nos trazem algo de bom. Elas nos trazem, primeira coisa, aprendizado. E quando nós passamos, quando a gente enfrenta os nossos maiores medos, os nossos maiores desafios, a gente se confronta com a nossa própria sombra. Depois disso, vem um alívio, né? Vem um alívio, acaba sendo, às vezes, muito mais prazeroso esse alívio do que um próprio acontecimento bom, né? É uma superação. Então, tudo depende de como você olha para a sua história. A terceira recomendação que eu dou para você que essa eu sei que para alguns é difícil, mas é possível, é só se trabalhar. Reescreva a sua história com perdão.
Se você tem alguém para perdoar, né, do seu passado, pai, mãe, irmão, seja quem for, perdoe, faça as pazes com o seu passado. E não adianta você tentar dominar o pensamento e dizer: ah, mas eu prefiro nem lembrar. Prefiro nem lembrar do meu passado. Não adianta fazer isso, não. Não adianta se boicotar. Porque tem um efeito contrário. Imagina agora, então, eu vou dizer para vocês o seguinte: procure não pensar no seu pé direito agora. O que vai acontecer? Né? O perdão é fundamental. Não tem como você deixar isso de lado. Em algum momento, se você tem uma situação negativa de relacionamento do seu passado, resolva-se. Né? Se você não perdoar, é engraçado, porque o que eu vejo muitas pessoas, inclusive nos processos de coaching, as pessoas chegam e dizem para mim: não, se eu perdoar, eu vou estar admitindo que o outro está certo. E não é nada disso, porque quando você não perdoa, não acontece nada com o outro. Simplesmente não acontece nada. Quando você perdoa, você se liberta. E perdoar é um ato de extrema nobreza, né? Eu diria assim, de um nível elevado de até mesmo espiritualidade. Então, é de compaixão, né? Também de uma outra emoção muito positiva, que é a compaixão. Então, para quem perdoa, é libertador. E se houver uma conciliação, pode haver um crescimento, né? Uma conciliação, seja de um relacionamento, de uma amizade, enfim, né? Então, esse é o outro lado do perdão. O perdão, ele liberta. E agora, vamos pensar na felicidade a nível de gerar emoção positiva para o futuro. O que é importante ter em mente aqui? Ser otimista é fundamental. Ser otimista, aumentar a esperança. Então, para isso, para você saber se você é otimista ou pessimista, observe a primeira coisa: qual é o seu diálogo interno? Quando você pensa em se desafiar, em fazer algo diferente, qual é a história que você conta para você? Você se encoraja, você se sente capaz? Ou você se recolhe, você acha que não é o momento, que não vai dar certo, que você já tentou antes, que não deu, que dessa vez também não vai dar? Qual é a historinha que você conta? Porque isso é um diálogo que você vai observando, é uma autoconsciência que você vai se dando conta de que esse diálogo ou ele é otimista ou ele é pessimista. E o diálogo pessimista, ele não vai te ajudar em nada a nível de aumentar não só a felicidade, né? Mas as suas conquistas, realizar os seus objetivos. Então, pense nisso. Observe esse diálogo interno, quais são as histórias que você conta para você. E aí tem um método, tem uma dica de um método que eu vou passar para vocês agora. Imagine o seguinte: imagina que alguém vem com uma acusação falsa em relação a você. E você, né, no intuito de se defender, você rebate essa argumentação com todas as suas forças, né? E você contesta isso, contesta a altura, porque é uma ofensa, foi algo injusto, uma injustiça com você. Quando nós temos aí os nossos sabotadores, eles veem essa vozinha, esse outro eu que eu falo, é um outro eu que mora aqui dentro, que vem e nos diz alguma coisa muito negativa, que nos desencoraja, que não fala nada de bom sobre nós mesmos, é muito difícil a gente
rebater, né? Como que a gente vai rebater isso? É eu comigo mesma. São os dois erros, o bonzinho e o malzinho. Como é que a gente vai lidar com isso? Na verdade, você vai ter que fazer um exercício muito simples. Você vai imaginar que esse diálogo que está acontecendo, que é um diálogo pessimista, é um rival seu que está te desafiando. E aí você vai argumentar, você vai contestar, você vai rebater. Rebateu, argumentou, contestou, escreve. Escreve, escreve a sua defesa. O que você deveria pensar no lugar? Esse é um método muito poderoso, não subestime. Se você tende ao pessimismo, pode ser assim, realmente a mudança, a transformação desse traço pessimista. Vamos pensar então agora na felicidade, gerando emoção positiva para aumentar o nível de felicidade em relação ao presente. E o que nós temos de emoções no nosso presente? Nós temos os prazeres, né, os prazeres momentâneos, que são normalmente passageiros, como o próprio nome já diz, momentâneos, de satisfação imediata, e normalmente através dos sentidos, como, por exemplo, beber um vinho, dançar, comer um chocolate, ouvir uma música, sentir um perfume, tomar um banho quente. Isso tudo são sensações, né, que nós temos, que são prazerosas, que são gostosas, que são importantes, mas são passageiras. Elas são importantes, mas a gente tem que ter uma atenção especial aqui, no sentido de que, se eu tenho um prazer que ele é repetido com muita frequência, ele perde o efeito. E agora vocês vão entender a história do chocolate. Né? O nosso cérebro tem um nível no nosso cérebro onde os neurônios eles só atuam quando há uma informação nova. Então, o que acontece? Eu como um pedaço de chocolate. Faz um mês que eu não como chocolate. Mentira. Eu tô dando um exemplo. Eu como quase todo dia. Sou chocolatra. Mas vamos imaginar que faz um mês que eu não como chocolate. Eu como um pedaço de chocolate, uma primeira mordida, e eu sinto um prazer imenso. Eu amo chocolate. Já a segunda mordida não vai ser a mesma. Nem a terceira, nem a quarta. Cada vez vai diminuindo. E por que nós, as mulheres principalmente, né, em períodos, né, mais sensíveis, a gente se joga no chocolate, né? Porque a gente, depois dessa primeira bocada no chocolate, nós buscamos ainda aquele primeiro prazer, só que a gente não encontra mais. E aí a gente vai experimentando para tentar ter aquela sensação da primeira bocada, mas ela não vem mais. E aí a gente acaba com a caixa de bombom, acaba com a barra de chocolate. E é bem assim que acontece. Por isso que é difícil comer só um pedacinho de chocolate. Vocês estão entendendo por que é assim? Tá fazendo sentido para vocês? E a mesma coisa acontece com a música. Eu, por exemplo, quando eu gosto de uma música, eu gosto de ficar ouvindo muito aquela música, repetidas vezes. Chega a ser chato, né? E acaba sendo chato mesmo. No início, eu fico ouvindo repetidas vezes e depois perde a graça. Por quê? Porque os neurônios querem uma música nova, aquela música é velha. Né? Então, eu não registro mais ela como uma música nova. Se eu gosto muito dessa música, eu quero ouvir outras vezes, eu tenho que dar um espaçamento. E é isso que agora é importante vocês terem em mente, atenção para isso. Um espaçamento nessa habituação em relação a esses prazeres, seja qual for. Até mesmo em relação a beber um vinho, por exemplo. Os homens que gostam muito, as mulheres também, mas os homens, alguns particularmente, amam vinhos, né?
Dá um espaçamento. Se você beber todo dia, sentir todo dia aquele prazer, ele não vai ter mais o mesmo registro aí pelos seus neurônios, não vai ser o mesmo prazer. E eles são importantes, né? São prazeres momentâneos, fazem parte da nossa vida. E um dos prazeres que é extremamente importante, e eu acredito que esse é de um nível um pouco mais elevado, que tem um resultado muito positivo, é a gente desenvolver um estado de espírito mais atento. É um desafio, né? Nos dias de hoje, com toda essa tecnologia, com o celular, as mídias sociais, mas é muito importante tirar um tempo para se desconectar, né? Eu digo, desconectar-se para se conectar consigo mesmo. E isso pode ser feito todos os dias, em algum momento do dia. Né? Passear com o cachorro, se não tem cachorro, vai fazer uma caminhada, tomar um sol, apreciar algo belo, seja uma criança, seja o sol, seja a natureza, um jardim, uma arte, ouvir uma boa música, enfim. Mas tirar um momento em que você sinta que você simplesmente está ali, aqui, agora, né? E sentir a sua presença, sentir que você está respirando, simplesmente você está respirando. Porque é incrível, né? É algo tão simples, mas muitas vezes parece que nós esquecemos que a gente tem, né? Essa riqueza toda, esse ar, esse oxigênio, a gente tem um coração, a gente está aqui, a gente está pulsando, aqui tem vida, tem energia, tem uma alma, e a gente precisa se conectar com esse eu, né? Que na verdade essa conexão nos dá clareza, nos dá forças, nos dá, enfim, a energia que nós precisamos para nos movimentar, a coerência emocional que nós precisamos para nos movimentar em relação à nossa vida. E um outro ponto importante aqui, então, da felicidade em relação ao presente, em relação a esse momento da vida, além dos prazeres e, eu diria, num grau de importância um pouco mais elevado, são as gratificações. O que são as gratificações? As gratificações, elas se manifestam através do flow. Eu não sei se você já ouviu essa expressão, ela é um pouco nova. O flow é a experiência de deixar a vida fluir. É um estado de concentração tão grande que não tem emoção. Não tem nem emoção positiva, porque não tem emoção. E agora vocês vão entender o que é o flow. Com certeza, cada um de vocês, em algum momento, já teve aquela sensação de não ver o tempo passar, né? De estar conversando com amigos, não ver o tempo passar, ou de estar lendo um livro, não ver o tempo passar, se envolveu com um trabalho que estava tão concentrado, não viu o tempo passar e o tempo voou, né? Porque você de repente viu que, nossa, parece que não passou o tempo, mas você ficou muito tempo ali envolvido com aquela atividade, né? Isso é o flow. Se isso aconteceu com você em muitos momentos da sua vida, então saiba que isso é o flow, né? E é uma ausência, uma suspensão da consciência que acontece em um estado de plenitude. Porque o que se entende que, dentro dos parâmetros da psicologia positiva, se entende o seguinte, que quando está tudo perfeito, as emoções não interferem. Olha só que interessante. Quando as emoções interferem, é porque elas estão ajustando algo que não está perfeito, que está desajustado, seja negativo ou positivo. Então, no flow, eu estou num estado de perfeição comigo mesmo. Então, o tempo, ele para.
né? Isso acontece com quem pinta quadros, com quem gosta muito de falar com grupos, acontece com quem escala uma montanha, né? A pessoa entra em flow. E é diferente dos prazeres, porque aqui há um acúmulo do capital psicológico. Há algo que vai agregar para o crescimento, para o futuro do indivíduo, da pessoa que estiver em flow. É muito importante a gente buscar na vida atividades que nos trazem essa experiência, né? Principalmente no trabalho. Eu não vou me adentrar muito aqui em relação ao flow no trabalho, porque isso renderia uma palestra só sobre flow no trabalho, mas já vou falar um pouquinho sobre isso. Então, as gratificações, elas resultam dessa sensação, né? Dessa sensação de você estar fazendo algo que te agrega, que faz com que você cresça, que você use as suas forças pessoais, que você use os seus dons, os seus talentos. E é num nível muito mais elevado que os prazeres, né? Embora os prazeres sejam importantes. Então, cuidado com o hábito de escolher o prazer fácil em lugar da gratificação. Só cuidado com isso, né? Porque pensa o seguinte: quanto de esforço e habilidade você precisa para comer um brigadeiro, que é um prazer, né? Um prazer momentâneo. E quanto? Zero, né? Você só vai ter prazer, esforço nenhum, né? E quanto de esforço e habilidade você precisa para jogar, por exemplo, 3 partidas de tênis? Né? Que é algo que vai te desafiar, que talvez vai até... É algo mais difícil, sim, você corre o risco, inclusive, de falhar. E é por isso que, muitas vezes, principalmente os jovens, os adolescentes, eles vão para o prazer imediato. E o mundo está com muitas opções, né? Oferecendo tudo que leve ao prazer imediato. E pensando nas forças pessoais, que é o que nós utilizamos muito nas gratificações, elas são mais difíceis, sim, de conquistar, porque tem desafio, né? Existe um esforço aí. E o flow no trabalho, então, explicando um pouquinho para vocês, é uma experiência de se sentir completamente entregue à atividade, entregue dentro de si mesmo. É onde você vai estar exercendo um aspecto mais bem compreendido da felicidade dentro do trabalho, quando você entra em flow. Então, aqui a reflexão que você pode ter é o seguinte: no seu trabalho, você já sentiu o flow, você já sentiu essa sensação de que o tempo voou, né? E que você não viu o tempo passar, ele simplesmente, né? Você ficou horas numa atividade, mas parece que foi tão rápido, porque você se entregou tanto e você não sentiu nenhuma emoção, você sentiu uma concentração total, você já sentiu isso? Observe, porque isso é um aspecto importante da felicidade dentro do trabalho. Ou será que você não teve em nenhum momento essa sensação e teve aquela de tomara que passe muito rápido o tempo, então, para mim ir embora, né? Para mim chegar em casa, ou tomara que chegue logo o final de semana. Porque isso é importante para você refletir o quanto você está satisfeito também com o seu trabalho, o quanto você está feliz a nível do seu trabalho. Então, há 2 combinações aqui no flow, né? As pessoas que entram nessa sensação, nessa experiência do flow, os desafios que elas enfrentam combinam com a capacidade de enfrentá-los. Por isso que a gente usa as forças pessoais. Então, não inclui só os talentos,
inclui essas forças, essas virtudes. O que são forças pessoais? São traços, né? São traços que, por exemplo, tem pessoas que têm traços de liderança, de generosidade, né? Voltadas ao amor, à conexão, ao perdão, à gratidão, à espiritualidade, ao critério. Existem várias forças pessoais, né, dentro desses critérios, e que estão dentro de uma outra subdivisão, que são as virtudes, né? Não vou adentrar tanto aqui, porque ficaria realmente muito técnico, né? Então, a dica que eu quero dar para você: use o máximo das suas forças pessoais no trabalho, no amor, na diversão, na criação dos filhos, em uma vivência significativa, em uma vida boa. Eu quero dizer para vocês o seguinte: tem uma situação. Como é que tá meu tempo, Carol? Tá esgotando já? Tava olhando aqui no. Tá bem na hora, mas pode finalizar, porque tá. Tá, eu olhei, gente, eu entrei em flow. Vocês viram que eu parei aqui? Porque eu olhei no relógio e disse, gente, eu não acredito. Acabou o meu horário. Eu acho que eu não falei nada. Mas, enfim, eu vou respeitar o horário. Eu só vou falar bem rapidinho, vou tentar resumir um exemplo, porque eu achei tão interessante. Tem uma história que o Martin Seligman conta no livro dele, Felicidade Autêntica. É um exemplo de um amigo que ele tem, né? Enfim, que tem um lagarto, que inclusive eu acho que esse lagarto é brasileiro, porque é um lagarto amazônico. E ele conta a história dizendo que o lagarto, logo nos primeiros dias, né, que estava lá com o seu dono, enfim, não comia nada, não queria comer. E ele fez de tudo, ele deu vegetais, folhas, ele comprou carne moída para o lagarto, largava dentro do lugarzinho lá onde estava o lagarto nem pensar. Ele estava já a ponto de morrer, ele ia morrer, ele ia definhar. E aí, em determinado momento, ele estava lá comendo, o dono do lagarto agora, comendo um sanduíche com presunto, e atirou o sanduíche para um lado, jogou um jornal em cima do sanduíche, trabalhando na estação de trabalho dele e tal, e de repente o lagarto veio num impulso, engoliu aquele jornal, pegou o sanduíche e comeu o sanduíche. Olha só a conclusão do Martin, né, do Martin Seligman em relação a isso. O lagarto usou as forças dele, né? Aquele impulso, aquele instinto. Ele não queria ser alimentado. Ele tem uma força, um instinto de caçar, né? E isso ele estava sendo tolhido disso. Então, ele ia definhar. E aí eu quero fazer uma analogia com a nossa vida, né? Com a nossa realidade. Se nós não usarmos as nossas forças, essas virtudes de caráter, nós definhamos também espiritualmente, né? E isso faz com que quando a gente usa dessas forças, seja no amor, na criação dos filhos, no trabalho, na amizade, nos nossos relacionamentos, isso nos dá uma sensação de plenitude, de completude, de pertencimento, porque é algo muito especial que cada um de nós carrega. São forças de assinatura. Aí você pode pensar quais são as suas, qual que você usa, quais são as forças que você usa, desde o momento em que você chegou nesse mundo, né? Eu vou finalizar então, só vou concluir. Ser feliz é uma decisão, você pode criar uma nova realidade, né, a partir de uma nova interpretação sobre si mesmo, sobre os fatos da sua vida,
pense aí no seu passado, presente, futuro, como você quer interpretar, né, esses 3 cenários da sua vida, o que vai gerar muitas emoções positivas se você mudar a forma como você interpreta, né? E ressignifique a sua história do seu passado, se assim for, né? Uma história que represente uma certa negatividade para você, ressignifique. Use suas forças pessoais para intensificar essa sua trajetória nesse mundo, para tornar essa experiência ainda melhor, né? E para viver o seu propósito maior também. Não espere algo surpreendente acontecer para você ser feliz. Está tudo dentro de você. Então é isso que eu quero te dizer, por isso que ser feliz é simples. Está aí, tudo dentro de você. Lembra, emoções positivas, primeiro passo. Acerte as contas aí com o seu passado, tenha um propósito maior na sua vida e se entregue realmente à sua história, use suas forças e os seus talentos e seja muito feliz. Gratidão. Obrigada, Carol. Passei uns minutinhos, desculpa. Kellen, muito obrigada pelas Passa muito rápido. informações. Passa Eu muito que agradeço. rápido. É interessante isso que você falou do flow, né? Porque quem veio para o mundo com esse dom de comunicação, pode ser 2 pessoas ouvindo. A hora que a pessoa embala, né? Parece que quando vê, já Foi. foi, né? Eu me identifico muito com isso, né? Tem alguns assuntos que quando a pessoa pergunta, eu já paro e falo assim, olha, me interrompa a hora que você quiser, porque eu vou começar e eu não paro. Você não me dá muita corda se você não quiser, tá? Eu já aviso antes, porque daí a pessoa começa a perguntar e, nossa, aquilo traz uma sensação de realização mesmo, né? Sim, Cada nossa, um é muito rápido. Nossa. cansa, né? Esses 45 minutos, para mim, foram 15 minutos. Eu só me dei conta porque foi acabando aqui meu script, olhei no relógio e disse, gente, já tá na hora. Ah, mas eu Mas é muito agradeço bom. muito, foi Obrigada, muito eu que agradeço. interessante. Só antes da gente passar para as perguntas, gente, lembrando que Mindália é uma organização sem fins lucrativos que tem como uma de suas missões compartilhar o conhecimento de maneira universal e gratuita. Então, se inscreva no nosso canal, coloque gosto nesse vídeo, faça comentários, assim todos os nossos vídeos chegam a mais pessoas. Kellen, já aproveitando, a gente já tem o título da próxima conferência, né? O Flow na Vida Profissional. Você mesmo já Pode viu, ser. já anotei aqui. Ah, que ótimo, aí você lembra. Mas falando um pouco, você falou muita coisa interessante, falando um pouco sobre o perdão, né? Você tem alguma técnica para ajudar as pessoas que têm questões que tá lá amargando? Porque às vezes a pessoa até Sim. quer perdoar, mas não Uhum. sabe nem por onde começar. Tem. Tem uma muito poderosa. Oi, Carol. Ah, pode falar. De você. Já tá para você. Ah, tá. Ah, tá. Eu achei que você ia ficar. Então, existe sim, existem várias, né? Não existe só uma. Aí depende, tem umas que são. Depende do nível também né, de mágoa dessa pessoa, do quanto ela realmente tem essa dificuldade, né? E o quanto ela está também disposta a resolver isso, né? Aí vai num processo de coaching, a gente aplica geralmente quando se identifica, né? Primeiramente se identifica, às vezes não aparece logo de cara, às vezes no final do processo a gente identifica isso. E é tão engraçado, eu tive uma experiência, assim, falando rapidamente sobre isso, eu tive uma experiência numa sessão de coaching, que o coach é a pessoa que recebe o processo. O coach, na verdade, ele não abriu nenhuma situação.
mas a gente estava trabalhando crenças limitantes, né? E foi incrível, assim, porque as crenças estavam ligadas a uma situação de relacionamento, né? E o que, que a gente faz nessa hora? A gente vai trabalhar o relacionamento, desde que ele queira. E é muito lindo. Não tem como eu falar aqui para vocês, né? Mas assim, é algo muito transformador, assim, ressignificativo. Na verdade, eu sempre deixo muito claro, né, que coaching não é terapia, a gente não trabalha a terapia cognitiva que vai, né, nessa questão de interpretar o passado, enfim. A gente não faz isso, nós não somos psicólogos. O que, que a gente faz? A gente vai pontualmente numa situação para que ele tenha uma nova interpretação de algo que está travando o futuro, está travando que ele se coloque em ação em função dessa situação de mal resolvida, né? Principalmente quando é com pai e mãe. Isso realmente trava muito, né? Se colocar em ação. Mas é transformador. Eu diria que é uma das partes do coaching que mais me é gratificante para mim, assim, é lindo, é lindo, assim, eu me seguro para não me emocionar. É muito lindo. Pelo que você falou, primeiramente tem que, então, a pessoa perceber, né, a situação e querer. Querer. Talvez é o processo mais É, difícil. ela tem que estar aberta. Tem que querer mesmo, porque senão ela não vai conseguir. Né? E nesse, assim, ó, detalhando um pouquinho mais, só bem rapidinho, o que a gente faz é uma troca de papéis, né? Não tem como explicar a técnica, assim, mas uma delas é a troca de papéis. Ela vai entrar no papel do pai ou da mãe, enfim, ou daquela pessoa que ela quer perdoar. É como se ela entrasse na cabeça dela, através de visualização, ensaio mental. Existe todo um trabalho que se conduz para isso. Ah, isso é interessante, né? A gente se colocar no lugar da outra pessoa, né? E ver muito com compaixão o outro, né? Ele é estimulado, o coach, a usar da compaixão, né? E também fazer uma reflexão sobre os momentos na vida que ele também errou com outro alguém, né? E que ele não queria ter errado, que ele não queria ter dito algo que ele disse, ou não queria ter agido daquela forma. É bem interessante. Ah, legal. É, quando a pessoa, Kelly, não é realizada profissionalmente, como que, como que fazer para, na vida pessoal, ela conseguir separar isso? Bom, se ela não é realizada profissionalmente, se deu conta disso, primeira coisa, o que, que ela vai fazer em relação a isso, né? Porque tem uma outra pesquisa que a gente não tem como abordar tudo, né? Numa palestra, mas é assim, uma das maiores satisfações do ser humano no nível de felicidade, em pesquisas que foram feitas a nível mundial, em relação à satisfação com a carreira, com a profissão, com o trabalho, enfim. Então, isso afeta muito o nível de felicidade, né? Primeira coisa, ela vai impactar as outras áreas, porque vai haver um desequilíbrio muito grande. Então, ela tem que ter consciência de que ela tem que olhar, tem que focar, né, para esse lado da vida, para essa área da vida que precisa realmente, né, se encontrar, ter clareza do que realmente quer, né? Porque não existe, eu não acredito, não existe um ser nesse mundo que veio nesse mundo sem algum propósito, sem talento, sem. Todos nós temos, todos nós podemos utilizar, todos nós temos forças. Então, ela tem que descobrir, né, aonde que ela se enquadra melhor, aonde ela se realiza melhor, né,
o autoconhecimento leva a isso. O primeiro passo é olhar para dentro, eu diria. É esse aí, é o primeiro passo. E é bem comum, né? Muitas pessoas não estarem realizadas na carreira profissional, enfim, na vida profissional. É bem comum, né? Hoje em dia a gente vê todo mundo falando disso. Kellen, eu acho que assim, para a gente finalizar, eu queria que você falasse um pouco mais sobre o flow, alguma técnica, alguma dica para a gente colocar no dia a dia para tentar experienciar um pouco isso, para lembrar disso. E eu só queria te falar uma coisa que umas semanas antes de você falar sobre isso, que algumas semanas atrás veio o Diogo Camargo aqui fazer uma conferência conosco e ele falou sobre mantras. E ele falou exatamente um mantra para a gente entrar no fluxo da vida. A hora que você Olha, falou, que aí eu lindo! fui lá nas minhas anotações. Eu vou te falar o mantra. Ai, O que mantra é legal! Om Namah Shivaya. Om Namah Dando Olha, uma que situação, ó, lindo! já vou deixar uma dica para as pessoas. Om Namah Shivaya. Ai, depois você me manda, tá? Porque Mando eu por faço escrito. yoga, então, ó, vai fechar com as minhas meditações. Sim, ele falou que essa. Mas se Legal. você puder falar mais um pouco, porque é um tema muito legal. É bem bacana, né? Então, que a minha dica em relação ao flow é, primeiro, se você está num trabalho que talvez não seja ainda aquele dos sonhos, que você realmente acha assim, ah, eu não estou totalmente satisfeita nesse trabalho, mas eu quero sentir o flow, eu quero me entregar mais, porque às vezes é muito também, né, da sua motivação, né, de você realmente dar o seu melhor, às vezes as pessoas estão fazendo algo que não gostam, mas também não é bem assim. Às vezes tem muita coisa nesse trabalho que você pode tornar mais atrativo para você, que você pode ressignificar, né? Desde que você use aí as suas forças pessoais. E aí, para você encontrar o flow, você tem que entender um pouquinho mais também dessas forças. E aí o segredo do flow, né? Você tem que entender, poxa, eu tenho mais um traço de liderança e não estou usando, né? E fico mais ali na retaguarda, fico mais escondidinha. E aí essa minha vontade de liderar, de ter essa inteligência social no trabalho, não estou utilizando ela. Isso impacta, em geral, o flow. Então, você tem que identificar que você gosta de conexão e, de repente, já aconteceu isso comigo, quando eu era bem adolescente, lá logo nos meus primeiros trabalhos. Teve uma vez que eu trabalhei numa empresa que eu estava num setor que era mais administrativo. E eu preciso viver a conexão. E a conexão, a comunicação é muito importante. E até que, né, teve um momento que o gerente identificou isso, né, e eu também externei, né, que eu queria trabalhar em outra área. E aí existe também essa questão, é importante você colocar, se você está atuando dentro de uma empresa, existe uma organização, existem, né, lideranças, enfim, é importante você colocar o seu sentir, né? Eu acho que eu me enquadro melhor naquela função, lá eu posso exercer melhor algumas aptidões que aqui não estou exercendo, porque às vezes você pode estar insatisfeito em relação ao cargo que você está exercendo, à área que você está atuando, e não em relação à empresa, enfim, né, à organização. E a minha dica para você que quer usar o flow no trabalho, comece a recriar, então, um novo trabalho, né? Quando você vai fazer isso? Né? Você pode começar amanhã. O que você vai fazer de diferente amanhã que você vai usar de algumas
eu vou dizer as forças pessoais, se você não sabe quais são, porque são 24 forças humanas, e acho que um dia a gente podia também, Carol, fazer uma palestra só sobre isso, porque é um tema muito lindo, né? As forças de assinatura, forças de caráter que tem em qualquer cultura, em qualquer religião, em qualquer povo. São 24 forças humanas que todos nós temos. Só que a diferença é que eu tenho numa escala, num grau de hereditariedade, essas forças. As minhas 5 primeiras forças, que são as 5 primeiras forças de assinatura, vão ser diferentes das forças suas, Carol, das forças de outra pessoa, entende? Então, cada um tem que identificar. Por exemplo, eu tenho uma força de assinatura que eu descobri, existem testes para isso, que é a apreciação à beleza, mas não a beleza da vaidade. Até quando eu falo isso, algumas pessoas riem, não é essa a beleza. Questão de realmente contemplar uma montanha por 15 minutos, de brincar com um animal, de contemplar arte, de achar toda pessoa bonita, né? Eu consigo, para mim, toda pessoa é bonita, toda pessoa é bonita, ela tem algo de bonito nela, né? Então, eu vejo isso. Tem pessoas que não têm essa força, mas tem outras, né? Por exemplo, a liderança já não é uma força muito minha, né? Mas o interessante também é que você pode desenvolver. Se você tem um objetivo, por exemplo, liderança. Liderança é uma das forças que eu tive que desenvolver. Não era muito forte em mim nos meus traços. Mas para atingir determinados objetivos, eu comecei a desenvolver. Então, você pode também desenvolver as outras habilidades em que você não é tão bom. Mas no flow é interessante que você use as mais marcantes mesmo, porque aí está a sua essência, né? E a minha dica do flow em relação a quem é empresário que vai contratar, pense muito, né, nessa questão de colocar as pessoas certas nos lugares certos. E talvez no primeiro momento você não consiga identificar, às vezes tem outras pessoas que fazem esse processo seletivo, né, para os empresários, enfim. Mas é muito importante observar depois lá no dia a dia, no cotidiano, né, como é que se comportam as pessoas, né, como que elas lidam com as situações, com os desafios no trabalho, quem tem mais aptidão para o quê? E consiga redimensionar isso, né? Consiga adequar melhor, até porque isso vai otimizar os resultados da empresa, com certeza. Né? Essas minhas dicas hoje, porque se a gente entrar no flow, aí vai ser outra palestra. Mas é muito legal esse tema, realmente. Até eu não tinha pensado nisso, olha só, falar sobre flow. Ai, que legal. Parece ser muito interessante mesmo, né? Pelo que eu vejo hoje em dia, assim, né? Na verdade, há milhares de anos sempre existiu muitas técnicas para nos ajudar a reconhecer essas nossas forças interiores, né? Pode ser pela astrologia, pela numerologia, testes psicológicos, enfim. Mas o importante não é qual caminho, né? Mas é escolher um caminho e se conhecer. Com certeza, né? Todas essas alternativas levam ao autoconhecimento, né? Enfim, eu digo, tem coisas tão simples, né? A própria meditação, ela leva ao autoconhecimento. Então, dá para praticar coisas que são, inclusive, gratuitas, né? Que estão acessíveis a todo mundo, né? E independente, né, do nível né, das condições sociais, enfim, né? Sim. É muito importante a gente buscar isso, reconhecer, né, que o autoconhecimento é importante. E hoje, falando até em relação agora ao Flow e falando de empresas, as empresas estão valorizando muito
as pessoas que estão buscando autoconhecimento. Hoje existe uma tendência, né, principalmente agora com toda essa, né, expansão que, né, o crescimento também do coaching, enfim, né, coaching nas empresas, as empresas, as corporações estão valorizando muito, porque sabe que a pessoa que chega com desenvolvimento, né, que ela se desenvolveu, ela se trabalhou, ela já sabe o que ela quer, né? Ela já almeja, né, ir além, se superar, se desafiar. Então, isso é muito bem visto, é muito É muito interessante. interessante, é positivo para todo mundo, né? É, Para o com empresário que certeza. já contrata alguém que já sabe o que quer, para o funcionário que já está no caminho, a empresa ela é mais produtiva. Com certeza, só Ah, vai agregar, né? sim. Ai, que interessante. Fico feliz de ouvir isso, muito feliz mesmo. Mas, Kelly, chegamos ao final dessa conferência. Eu agradeço muito Eu todas que as agradeço. suas informações, todas as suas partilhas. É muito importante para o nosso canal isso. Fico muito feliz de você estar aqui de novo. E eu agradeço também a todas as pessoas que acompanharam com a gente hoje. É muito importante sua participação. Essa conferência vai continuar disponível no nosso canal do YouTube. Pode compartilhar nas redes sociais, ou quem pegou e já tinha começado vai poder assistir de novo. E, enfim, se conhece alguém que pode se interessar, pode mandar para ela nesse mesmo link que vai continuar aqui no nosso canal. Antes de terminar, vou dar mais um minutinho para a Kellen mandar sua mensagem final e se despedir. Eu que agradeço por mais essa oportunidade, né? E estar aqui. E acho, como eu falei da outra vez, né? Esse propósito de levar o conhecimento, né, a tanta gente desta forma, né, de promover com tanto comprometimento, né, e de uma forma tão bacana e assim tão democrática, né, Sim, sim, de especial oportunizar a mesmo. todos. É muito especial, é muito lindo. Eu me conecto muito assim com essa, né, com essa energia. Então, parabéns para você, Carol. Parabéns para toda a Obrigada. equipe Mindalia. Muito obrigada. É um prazer estar aqui. E eu agradeço a todos que acompanharam, que assistiram. Obrigada, obrigada por estarem aqui comigo, né? Por terem apreciado a palestra. Se tiverem qualquer dúvida, né? Depois, enfim, né? Eu conheço pessoalmente que estava me acompanhando, depois me pergunta lá se ficou com mais alguma dúvida, tá? E numa próxima, então, vamos falar sobre flow, já tem o tema, então. Sim. Obrigada, então. Uma boa noite para vocês. Obrigada, Kellen. Obrigada a todos novamente. Se inscrevam no canal, compartilhem nosso vídeo, deixem comentários e até a próxima conferência. Até